seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Operação ao combate à organização criminosa especializada em falsificação e estelionato. Aumento na produção industrial. A carne suína vira a opção mais econômica para os brasileiros. 26ª Bienal Internacional do Livro. Nova presidente da Caixa Econômica Federal toma posse. E ainda, salário médio de contratação tem queda de 5,6% em um ano. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Gravataí Papers 2, que teve como objetivo combater organizações criminosas especializadas em estelionato e falsificação de dados. A investigação envolveu 5 cidades do Rio Grande do Sul e o município de Florianópolis, em Santa Catarina. Na manhã de ontem, a Polícia Civil deflagrou a Operação Gravataí Papers 2. A operação visou o combate à organização criminosa especializada em falsificações e estelionatos, cumprindo cerca de 100 medidas cautelares, sendo elas prisões, buscas e bloqueios judiciais. As ordens judiciais foram cumpridas em Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, Canoas e Florianópolis, Santa Catarina. Com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em estelionatos e falsificações através de bancos de dados de instituições públicas e privadas. Os criminosos tinham o intuito de, a partir das informações obtidas nos bancos de dados, servir de suporte empresarial para atividades do tráfico e roubos de facções. A organização era liderada por um faccionado recolhido no sistema prisional e com passagem pelo sistema prisional federal. Foram presas 6 pessoas, sendo apreendidas armas de fogo, veículos, joias, munições, documentos e uniformes da Brigada Militar e Polícia Civil. A investigação é da Delegacia de Polícia de Investigação de Crimes Carcerários e da Coordenadoria de Recursos Especiais. Esta operação contou com cerca de 180 policiais. A Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Civil do Estado de Santa Catarina também prestaram apoio. A produção da indústria brasileira cresceu 0,3% na passagem de abril para maio deste ano. É a 4ª alta consecutiva. Apesar dos 4 meses de crescimento, a indústria ainda não conseguiu repor a perda de 1,9% de janeiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com maio de 2021, a indústria cresceu 0,5%. No ano, a indústria acumula queda de 2,6%. De abril para maio, 19 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram alta na produção, com destaque para máquinas e equipamentos e veículos automotores. 7 atividades tiveram queda no período, entre elas indústrias extrativas e outros produtos químicos. Com preços de proteínas em alta, a carne suína vira a opção mais econômica para o brasileiro. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE, apenas a carne de porco teve baixa nos últimos 12 meses. Os frequentes aumentos de preço das principais proteínas que compõem o prato do brasileiro fizeram com que a carne de porco ganhasse mais adeptos. Entre a carne bovina, o frango, o peixe e até os ovos, os suínos são uma alternativa aos impactos da inflação.
No mês de maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou queda de 5,52% no valor da carne de porco, no acumulado dos últimos 12 meses. O grupamento das aves e os ovos soma 20% de aumento no mesmo período. Só os ovos tiveram 18% de alta e o frango em pedaços 23%. Já entre as carnes vermelhas, o contrafilé, por exemplo, subiu 13%. Os pescados também ficaram mais caros nos últimos 12 meses, cerca de 5,5% de acréscimo. O câmbio tem favorecido a exportação das carnes e, logo, o preço interno é afetado pela baixa oferta. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação verificou que todas as proteínas subiram em média 20% desde março de 2020, quando começou a pandemia. O levantamento revelou que o ovo é o produto que apresentou a maior variação de preço desde o início da pandemia. A dúzia registrou alta de 202% acima da inflação oficial, com a cartela passando de R$ 7,00 em março de 2020 para R$ 22,50 em maio deste ano. O estudo também apontou que o quilo da carne bovina subiu 91% e do frango registrou uma alta de 70%, bem acima da inflação oficial de 19,9% em pouco mais de 2 anos. Começou em São Paulo a 26ª Bienal Internacional do Livro. O evento literário reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Na abertura, correria. Os brasileiros parecem mesmo estar lendo mais. Isso é o que demonstra a lotação da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. As amigas Ana Beatriz e Anitta confirmam que são muitos os colegas que se interessam pela leitura. Afinal, dezenas deles vieram até aqui hoje de excursão. A nossa escola proporcionou isso. Foram 3 ônibus de 2 andares. As estudantes estão eufóricas com as preciosidades adquiridas aqui. É incrível, eu amo ler. Tem vários livros de vários gêneros. Tem uma loja de R$10. Eu encontrei uma coleção que eu queria. No estande citado pela Anitta, tem livro para todos os gostos. A gente tem livro jurídico, como o Vai de Meco, tem livro de aventura, tem livro de ficção, tem Turma da Mônica. Então a gente tem milhares de títulos aqui para todos os gostos de clientes e leitores. Entre os 185 expositores, há aproximadamente 3 milhões de exemplares dos mais diversos gêneros. Mas o evento conta ainda com 500 atrações que vão muito além da literatura em papel. Aqui as palavras saltam dos livros e dão aos visitantes outras experiências sensoriais, como no espaço Cozinhando com as Palavras, onde a literatura se mistura à culinária. Ou no espaço infantil, com atividades diversas para toda a família. No estande Repente Cordel, a apresentação da cultura nordestina se faz em papel e muita música. Tem cultura brasileira e internacional. A cada ano, a Bienal tem como tradição homenagear a literatura de algum país. E não por acaso o escolhido da vez foi Portugal. Isso porque em 2022, a independência do Brasil completa 200 anos. E aqui nesse estande, dedicado ao país, também há experiências imersivas, como nesta réplica de um bondinho português. Daqui de dentro, o visitante sente como se estivesse realmente passeando pelas cidades daquele país. O espaço tem como destaque o escritor e vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago, e contará ao todo com a presença de 23 escritores portugueses, entre eles Walter Hugo Mãe. Mas essa é só uma pequena parcela dos cerca de 300 autores nacionais e internacionais confirmados no evento, como Laurentino Gomes, Aline Bey, Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella. Até domingo, dia 10 de julho, a organização da Bienal Internacional do Livro espera receber ao menos 500 visitantes no Expo Center Norte em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site bienaldolivro.sp.com.br. Vem pra Bienal! Muita
umidade e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Assim será a tarde das cidades do sul do estado. Em Venâncio Aires, o sol aparece e não haverá risco de chuva. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde de sol com muitas nuvens e tempo bastante instável. Haverá possibilidade de chuva a qualquer momento. A parte da noite se manterá igual, com nebulosidade e possibilidade de chuva. Calcula-se para hoje 35 milímetros de chuva ao longo do dia. O vento se manterá moderado, não passando dos 27 km por hora. Já a umidade se manterá alta, chegando aos 98%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 13 graus a mínima. A tarde em São José do Norte será de aparição do sol, mas com muitas nuvens. Na parte da noite, o clima se mantém instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A previsão é de que tenha volume de 35 milímetros. O vento seguirá moderado e não passará dos 27 km por hora. E a umidade será alta, chegando aos 97%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 12 graus a mínima. Dom Pedrito terá uma aparição de sol nesta tarde, mesmo que o período do céu nublado seja longo. Também haverá a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Para a parte da noite, o clima seguirá instável, com a possibilidade de que chova 15 milímetros no decorrer do dia. E os ventos não passam dos 25 km por hora. Já a umidade segue muito alta, ficando nos 99%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 14 graus a mínima. Presença do sol e períodos de muita nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento, assim será a tarde em Camaquã. Na parte da noite, o clima se manterá instável. Para hoje, calcula-se cerca de 35 milímetros no decorrer da tarde e da noite. E os ventos serão fracos, não passando dos 16 km por hora. Muito úmida, assim será a tarde em Camaquã. A umidade relativa do ar chegará a 99% hoje. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 13 graus a mínima. Venâncio Aires até amanheceu com um certo nevoeiro, mas na parte da tarde o sol será de presença garantida. Conforme o decorrer da tarde, a quantidade de nuvens aumentará. Na parte da noite, o céu seguirá com nuvens e o clima firme. Os ventos seguem fracos e não passam dos 21 km por hora. A umidade de ontem foi baixa e hoje aumentará e poderá chegar aos 85%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 13 graus a mínima. Não há risco de chuva. A nova presidente da Caixa Econômica Federal assumiu ontem em cerimônia no Palácio do Planalto. O nome de Daniela Marques foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade no banco na última sexta-feira. A economista Daniela Marques toma posse na presidência da Caixa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães, que pediu demissão na última quarta-feira. Até então, Daniela ocupava o cargo de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. A economista integra o governo federal desde 2019, quando foi nomeada como chefe da Assessoria de Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes. Ela é formada em administração pela PUC do Rio de Janeiro, possui especialização em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimento e também foi sócia fundadora e diretora de fundos de investimento. A nova presidente deve criar um comitê para apurar as denúncias contra o seu antecessor, Pedro Guimarães. Também tem a função de isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco, como o Casa Verde Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros. O salário médio de contratação no país em empregos com carteira assinada
voltou a cair em maio e acumula uma queda de 5,6% em um ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Em maio, o salário médio real de admissão foi de R$ 1.898, contra um valor de R$ 1.916 em abril. Em maio de 2021, o valor corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor era de R$ 2.010. Nos 5 primeiros meses de 2022, apenas em abril o salário de admissão registrou aumento real. No acumulado do ano, foram criados mais de 1 milhão de vagas formais a mais no Brasil. Porém, os números da CAGED mostram que a recuperação do mercado de trabalho e a queda do desemprego ainda não refletem uma melhora da renda. Entre os 21 principais grupamentos de atividades econômicas, os menores salários de contratação em maio foram em vagas em serviços domésticos, alojamento e alimentação, e também no comércio. Já as maiores remunerações iniciais foram pagas em ocupações em atividades financeiras, no setor de eletricidade e gás, e em organismos internacionais. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.